Está começando agora pela Rádio Alternativa FM, em parceria com a FEMEL, Fraternidade Espírita Mensageiros da Luz de Ibiporã, o programa Momentos de Luz. Neste programa, vamos transmitir palestras que foram gravadas durante as reuniões semanais, que ocorrem todas as quartas-feiras na Fraternidade Espírita de Ibiporã, que fica na Rua Padre Vitoriano Valente, 2319, procurando divulgar a mensagem do Evangelho de Cristo e os ensinamentos sobre a vida espiritual a todos os nossos ouvintes. Neste programa transmitiremos a palestra ocorrida no dia 1º de agosto de 2012, com os palestrantes Rodolfo e Alessandra Piocoli, de Londrina, que falaram a respeito do tema Caridade. Boa noite, pessoal. Eu e a Alessandra, mais uma vez, estamos aqui para fazer uma palestra para vocês, falar um pouquinho do que a gente aprendeu nos nossos estudos de terça-feira, nos nossos estudos de domingo, tá? Tentar passar para vocês o que a gente vem aprendendo, o que a gente vem crescendo e evoluindo diante da filosofia e diante da ciência do espiritismo, da religião. Bom, nós vamos falar hoje sobre caridade. Esse tema que é um tema muito batido. Eu aqui nessa casa aqui, pelo menos em 2 ou 3 oportunidades, eu vim assistir palestras sobre esse assunto. Mas depois que nós começamos a estudar, a ver, a preparar esse tema, a gente percebeu que ainda é muito pouco se fala sobre isso. Esse tema é um tema muito grande, é um tema muito importante, é uma coisa que merece muito mais atenção, muito mais dedicação de todos nós, porque é extremamente importante, é muito, 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 muito importante. Bom, sobre um dos preceitos básicos do Espiritismo, qual que é? Fora da caridade não há salvação. Então já começa por aí. Essa frase é uma frase que a gente escuta, que a gente vê, que a gente lê sempre, em todos os locais. Por quê? Porque é uma frase verídica, é uma coisa que é extremamente importante. Se a gente não praticar a caridade, muito pouco realizada. Certo? Esses questionamentos a gente vem tendo, a gente vem fazendo. Certo? A nossa proposta hoje aqui é tentarmos focar numa ideia bem simples, uma coisa bem simples. Nós não vamos fazer rodeios, nós vamos focar simplesmente na caridade, tentar formar uma ideia simples, uma ideia fácil de ser realizada, tá? O pensamento, quando a gente pensa em caridade, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? É o quê? É a gente pegar tudo que a gente tem em casa que a gente não está usando mais e doar para uma entidade que vai fazer uma doação para uma pessoa que está precisando ou para uma família que está precisando. Certo? A gente lembra de caridade também quando vem uma pessoa na porta da nossa casa pedir uma esmola, pedir um alimento, pedir alguma coisa. A gente lembra da caridade, certo? Nas campanhas de agasalho, quando tem essas campanhas, que nem agora nesse período que nós estamos passando, período do frio, então tem a campanha do agasalho. Aí a gente vai lá, pegar as blusas que a gente usou o ano passado, que a gente usou o ano retrasado, vamos doar essas blusas. Quando está sobrando um pouquinho até de dinheiro, vai lá e compra os cobertores, mas é daquele mais fraquinho, aquele mais fininho que tem, e também faz a doação. Nunca diretamente para a pessoa que está necessitando, na grande maioria das vezes, para uma outra entidade, para um Nauma doar para quem realmente precisa. Então, a caridade, será que isso, com essas atitudes, nós estamos atingindo a plenitude da palavra caridade? Certo? Será que nós estamos realmente, com esse tipo de atitude, nós atingindo esse ponto?
Nós estamos sendo caridosos? Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o significado da palavra caridade. A palavra caridade, ela vem de caritas, que significa o quê? Amor, estima, afeto. Também de caros, de alto valor, digno de apreço, querido, agradável. Eu até tirei um tema aqui, eu vou ler para vocês, que eu peguei de chama Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo. Ele escreve assim: caridade, identifica-se hoje frequentemente a caridade como um afeto piegas, que se traduz por gestos de assistência paternalista. O termo invoca imediatamente a ideia de esmola, tanto que a expressão viver de caridade pública significa viver de esmolas. No entanto, caridade é algo bem mais profundo. Esse texto foi tirado do Pequenas Enciclopédias de Moral e Civismo. Então lá está escrito isso. Isso é o que a gente identifica como caridade. E caridade, o que é? É um sentimento maior, é um sentimento altruísta, um sentimento de ajuda a alguém, sem querer nada em troca. Tá? O altruísmo ele é antônimo, né, de egoísmo, ou seja, é o contrário do egoísmo. Então é um sentimento que a gente faz sem querer nada em troca, sem buscar nada. A gente vai lá e faz, por quê? Porque faz bem pra gente. O retorno que dá a gente fazer uma caridade para alguma pessoa, para alguma família, é um retorno que a gente não consegue mensurar. É muito, muito, muito agradável, certo? A caridade também, ela é um indicador da elevação moral de uma pessoa. Quanto mais evoluído uma pessoa está em caridade, mais o espírito dela está se distanciando do egoísmo, pois ela passa a pensar mais nos outros e menos nela. Quer dizer, se eu pensar mais nos outros e os outros pensarem mais de mim, a evolução vai ser de todos os lados, de todo mundo, certo? Caridade também é um sentimento, uma ação. É um indicador de elevação moral, que nem eu falei. Caracteriza a essência do boa no espírito. É o amor ao próximo, é a bondade, é a benevolência. Benevolência é a estima, afeto, é a indulgência, certo? A clemência, perdão, a compaixão. Agora, eu passei aqui. Agora a gente vai. A caridade também ela se contrapõe aos sentimentos maléficos que deriva do egoísmo e do orgulho. Tá? Agora a gente vai passar um filminho para vocês, para a gente tentar ilustrar um pouquinho melhor isso daí. Esse filminho ele é legendado, então o pessoal, se puder chegar um pouquinho mais perto. An older boy and his young companion were walking along a road which led through a field. They saw an old coat and a badly worn pair of men's shoes by the roadside. And in the distance they saw the owner working in the field. The younger boy suggested that they hide the shoes, conceal themselves, and watch the perplexity on the owner's face when he returned. The older boy thought that would not be so good. He said this owner must be a very poor man from the looks of his clothes. So after talking the matter over at his suggestion, they concluded to try another experiment. Instead of hiding the shoes, they would put a silver dollar in each one and see what the owner did when he discovered the money. So that's what they did.
Pretty soon the man returned from the field, put on his coat, slipped one foot into his shoe, felt something hard, took it out, and found a silver dollar. Wonder and surprise shone upon his face. He looked at the dollar again and again, turned around and could see nobody, then proceeded to put on the other shoe. When to his great surprise he found another dollar. His feelings overcame him. He knelt down and offered aloud a prayer of thanksgiving, in which he spoke of his wife being sick and helpless, and his children without bread. He fervently thanked the Lord for this bounty from unknown hands, and evoked the blessings of heaven upon those who had given him this needed help. The boys remained hidden until he had gone. They'd been touched by his prayer and felt something warm within their hearts. As they left to walk down the road, one said to the other, "Now really, don't you have a good feeling?" Bom, agora a Alessandra vai continuar aqui. Só um comentário sobre o vídeo. Será que o pessoal se sentiu bem em fazer essa caridade? Será que aqueles dois garotos sentiram a emoção de fazer a caridade a alguém? Tá? Agora a Alessandra vai dar continuidade na palestra. Boa noite a todos. Depois de assistir esse filme, esse videozinho, o que foi mais importante ali para aquele camponês? Foi o dinheiro? Lógico que o dinheiro ele resolve uma situação momentânea de dificuldade que ele estava passando. Mas o sentimento que despertou com a ajuda que ele recebeu não foi maior? Essa ajuda trouxe a ele o quê? Trouxe a ele esperança. Trouxe a ele a certeza de que no final tudo pode dar certo. E as crianças? Elas optaram por quê? Ao invés de fazer uma brincadeira de mau gosto, de ajudar, né? E elas também sentiram algo muito maior. Elas se sentiram bem, satisfeitas pelo gesto que cometeram. Elas sentiram, como falou no vídeo, um calor no coração. Esse calor advindo da onde? Das energias emanadas pela oração de agradecimento do camponês. Então, nós podemos perceber que o camponês não sabia quem tinha feito aquilo. O anonimato, ele é uma característica importante para o exercício da caridade. A gente não tem que buscar o reconhecimento. Não é o reconhecimento entre nós que vai atingir o verdadeiro sentido da caridade. Afinal, nós estamos sendo monitorados o tempo todo pela espiritualidade. É para eles, é para esse mundo muito maior do que nós vivemos aqui, que tem a necessidade dessa prática do bem. Então, o anonimato ele não impede que o agente que praticou o ato caridoso receba as benesses do seu ato. Lógico, como o Rodolfo acabou de falar, nós não devemos praticar a caridade visando receber a recompensa, algo em troca. Mas todo ato praticado em favor do bem é revertido em bem a nós mesmos.
Então nós podemos verificar que existe 2 tipos de caridade. A caridade material e a caridade moral. A caridade moral, como nós vimos, é fácil, se for ver assim, de ser realizada. A caridade moral, ela é a mais difícil. Ela é a mais simples na teoria, mas ela é a mais difícil de ser executada. A material é uma doação de dinheiro, uma doação de bens materiais. Mas é como o Rodolfo mesmo disse, essa doação de bens materiais, de dinheiro, supre o objetivo da caridade? Se pensarmos assim, que ela já supre, aquele que veio nessa existência com um poder aquisitivo bom, tem mais dinheiro, então ele tem uma vantagem para poder praticar a caridade. E aquele que não tem nada, tem um mínimo para a sobrevivência, possui o mínimo para ter uma vida digna. Como que ele pratica a caridade? Se pensarmos assim, então Deus não seria justo. Ele vai dar uma oportunidade para determinadas pessoas essa prática e para outras vai privar disso? Lógico que não, né? Então, nós verificamos que o quê? Que a caridade, ela não está ligada a dinheiro. Ela não está ligada a bens materiais. Isso não sou eu que está afirmando. Isso é o que é nos ensinado através do Livro dos Espíritos, através das leituras do Evangelho, através das obras espíritas. Confirmado na pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? A resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Em nenhum momento é falado que é o dar a esmola no sentido material. Porque o dar o bem material, a gente pode dar sem ter o sentimento, sem ter a noção do ato importantíssimo que nós estamos praticando. Quantas vezes a gente não faz isso no semáforo? Quando para lá, alguém vem pedir, a gente pega quantas moedinhas e dá. Mas despertou algo em nós, como despertou nos meninos lá do vídeo? Emmanuel também traz para a gente um conceito sobre a caridade essencial. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade que vivemos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. O que nós estamos pensando ultimamente? Sobre os nossos amigos, sobre as pessoas que fazem parte do nosso ciclo social, no nosso trabalho? São pensamentos construtivos? O que nós ultimamente andamos falando? São mais críticas ou são incentivos? De que forma nós estamos agindo? Estamos pensando só em nós ou estamos pensando em todos? Nós buscamos sempre mudar o outro. Quando nós temos um problema e buscamos, principalmente o conforto aqui na casa ou em qualquer outra religião, são problemas relacionados ao outro. Nós chegamos aqui porque num relacionamento não está bem, colocamos o problema no marido ou na esposa, porque o filho também nos traz problemas, porque o amigo no trabalho. Mas será que o problema não está em nós? Nós queremos mudar o outro, mas nós não olhamos para os nossos defeitos para modificá-los. E é incrível que justamente o que nos outros, que nós enxergamos nos outros e que nos incomoda,
são os defeitos que nós temos. Aí vamos, apesar do início da leitura ter sido, né, sobre a carta de São Paulo, vamos aqui reafirmar algumas partes. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse caridade, nada seria. Caridade é sofredora, é benigna, não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que nós podemos concluir? Hoje aqui é um dia de reflexão. Eu falo, mas todo mundo pensa. Não adianta só ter fé. Não adianta só acreditar em Deus, estudar os ensinamentos, se nós não praticarmos no nosso dia a dia a caridade. Os ensinamentos nos traz que nós respondemos de acordo com as nossas obras. O que nós estamos construindo ultimamente? As obras ruins vão nos trazer consequências não tão boas. As obras boas, que são os serviços a favor do bem, ao próximo, nos traz a evolução. Tem uma colocação que é muito bonita, que eu gosto e sempre revejo e falo, que é: fé sem obras é como uma lâmpada apagada. Como que anda a nossa lâmpada? Ela está só apagada ou ela está queimada? Precisando ser trocada. Nós devemos ser pontos de luz por onde passamos. No nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente doméstico, aqui dentro da casa espírita. Como Davi sempre afirma aqui para a gente, nos traz o ensinamento, o que é a escuridão? É a ausência de luz. Então, que sejamos luzes. Diante dessas afirmações, nós passamos a ter um outro conceito, então. A caridade, ela é a material, que ela implica em doação. Darmos aquilo que possuímos para outra pessoa. Já a caridade moral, ela é uma ação. Nós temos que fazer algo. Nós temos que ter atitude. É como procedemos diante dos outros. É a diferença básica. Já então sabemos que a ação, ela implica numa atitude, ou que a caridade moral implica numa atitude, numa ação. Vamos ver um outro videozinho. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल सनक पकड़ के उठो हवा पकड़ के चलो सनक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो I hate this country तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले
चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Vamos fazer um comparativo agora entre a árvore caída lá no vídeo e o egoísmo e o orgulho. Como que nós devemos agir? A árvore estava lá, atrapalhando o trânsito a todos, mas ninguém se importou. Todo mundo vendo aquela situação que impossibilitava a continuar a sua jornada, o caminho, mas vamos lá ficar esperando quietinho. Qual atitude que nós devemos nos espelhar ali naquele vídeo? O do Senhor, que pensando em si só, ele desceu do carro e foi sozinho e estava passando por cima da árvore? Ou do menino, que foi lá e começou a tentar empurrar? Quando nós confiamos, nós acreditamos, temos atitudes boas que podem beneficiar a todos, começa a despertar em todas as outras pessoas que estão ao nosso redor a vontade de fazer o mesmo. É uma reação em cadeia. Se eu faço bem para uma pessoa e torno essa prática um hábito, essa pessoa também vai passar a agir diferente e vai assim por diante. Todos nós temos que agir como uma equipe, igual ali no vídeo. Temos que ter atitude do menininho que foi lá, mesmo que pareça que seja impossível. Mesmo que pareça que as forças não sejam suficientes. Mas é aquela velha história. Um sonhando sozinho é apenas um sonho. Mas todos sonhando juntos se torna realidade. Todos conseguiram tirar a árvore do caminho e torná-lo livre. Nós temos que ser sim uma equipe. Não a equipe do fulano, do ciclano. Mas como já foi dito aqui, nós temos que ser da equipe de Jesus. Independente da onde estamos. Como lá naquela situação, não houve somente um beneficiário. Então, quando nós praticamos a caridade moral, o benefício não é só nosso, ou não é só daquele que está recebendo. É de todos. Se nós quisermos permanecer aqui na Terra, nós temos que agir sempre assim. Por quê? Também como já foi falado, porque na Terra, daqui uns tempos, só vai haver sentimentos bons. E se nós não estiparmos dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, esses sentimentos, não vamos permanecer aqui. Nós temos que rever os nossos planos, o que realmente nós queremos. Aí nós estamos na escada, na jornada evolutiva, degrau a degrau, alcançando a tão sonhada salvação. Quando fala lá fora da caridade não há salvação, é nesse sentido da nossa evolução. Então, quais as atitudes que nós temos que ter? Nós temos que saber ser tolerante, é indulgente, suportarmos uns aos outros. Nós temos que saber calar. Por mais absurda que possa ser uma tolice que nós ouvimos, nós precisamos saber quando rebater, se é necessário rebater e a forma de como nós rebatemos. Nós precisamos saber fazer-se de surdo.
por quê? Quando nos vem uma palavra irônica de uma boca que ela está sempre habituada a fazer fofocas, a falar dos outros, a caçoar, nós devemos ignorar. Nós devemos saber ouvir. Saber ouvir aquela pessoa que no momento só necessita de um desabafo, de contar uma situação difícil. Nós precisamos ignorar o desdenho de pessoas que se julgam superiores. Nós sabemos que ninguém é melhor que ninguém. Que perante o amor de Deus todos somos iguais, que ninguém tem privilégios. Então essa pessoa que se julga superior, ela apenas está retardando um caminho que ela não tem escolha, que é da evolução. Todos nós estamos fadados a serem espíritos de luz, serem espíritos felizes. Mas alguns retardam ou outros progridem a jornada. Não se incomodar com as faltas alheias. Como incomoda o defeito dos outros, né? Nós devemos orar pelo próximo. Aí, esse item é o mais simples a ser realizado, já que eu não posso fazer nada para aliviar um sofrimento. Não que eu não queira, mas eu estou impossibilitado. Uma simples oração é o suficiente. Essas são algumas elencadas das atitudes que é a prática da caridade moral. É difícil ser desse jeito. É difícil trazer essas atitudes no nosso dia a dia. Mas nós temos que começar pelo começo. Aonde que nós convivemos mais com as pessoas? Nossa família. Dentro do nosso núcleo familiar. Como que nós queremos ser indulgentes, amar aquele que está mais distante, se as pessoas que estão mais próximas a nós esquecemos, não damos a importância devida, não ligamos para saber como está, se precisa de algo. Essa é outra frase também que eu gosto muito. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Então, qual que é a conclusão que nós temos que sair daqui essa noite? Que praticar a caridade em sua plenitude, seu verdadeiro sentido, é fazer tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. É amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos passando isso para os nossos filhos? Nós estamos numa era de ter. Esquecemos do ser. Como que nós vamos cobrar deles essas atitudes positivas, essa ajuda a quem precisa, se eles não veem em nós o exemplo? Então, queridos, vamos sair daqui hoje se importando com as pessoas que estão ao nosso redor. Tenhamos atitudes em prol do bem. Nós não podemos passar por esta oportunidade que estamos tendo nesta vida carnal sem trabalhar para o crescimento próprio, né, o nosso crescimento moral e o crescimento daqueles que nos cercam. Essa nossa existência, ela tem um custo que nós nunca paramos para analisar. Então, para finalizar, eu vou encerrar com uma mensagem sobre esse custo que nós damos à criação, chamada do valor da vida. Quando Levindo completou 21 anos, a mãezinha recebeu-lhe os amigos, festejou a data e solenizou o acontecimento com grande alegria. No íntimo, no entanto, a bondosa senhora estava triste, preocupada. O filho, até a maioridade, não tolerava qualquer disciplina. Vivia ociosamente, desperdiçando o tempo
e negando-se ao trabalho. Aprendera as primeiras letras a preço de muita dedicação materna e lutava contra todos os planos de ação digna. Recusava bons conselhos e inclinava-se francamente para o desfiladeiro do vício. Nessa noite, todavia, a abnegada mãe orou mais fervorosamente, suplicando a Jesus que o encaminhasse à elevação moral. Confiou ao céu, com lágrimas, convencida de que o Mestre Divino que lhe ampararia a vida jovem. As orações da devotada criatura foram ouvidas no alto, porque Levindo, logo depois de arrebatado pelas asas do sono, sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual, a exibir largo documento na mão. Intrigado, o rapaz perguntou-lhe o que devia à surpresa de semelhante visita. O emissário fitou nele os grandes olhos e respondeu: Meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia: Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando as do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média calculada, bebestes 3.000 litros de leite, gastastes 7.000 ovos e comestes 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doações de teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções de vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, que fizeste de útil? Não restituísse ainda à natureza a mínima parcela do teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás em conta nos domínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O moço, espantado, passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e, sob forte espanto, acordou. Amanhecera. O sol de ouro como que cantava em toda parte um hino glorioso ao trabalho pacífico. Levindo escapou da cama, correu até a genitora e exclamou: Mãezinha, arranje-me serviço, arranje-me serviço. Ó meu filho, disse a senhora num transporte de júbilo, que alegria! Como estou contente! Que aconteceu? E o rapaz, preocupado, informou: Na noite passada, eu vi a conta da vida. Daí em diante, converteu-se Levindo num homem honrado e útil. Que nós sejamos caridosos no nosso dia a dia, fazendo valer a pena o custo que tem a nossa existência. Uma boa noite a todos.
Você acabou de ouvir a palestra da Fraternidade Espírita Mensageiros da Luz de Ibiporã. Fica aqui o convite. Conheça o trabalho de evangelização da Casa Espírita e o trabalho assistencial da Casa da Sopa. Faça uma visita. Seja um colaborador. Para saber mais sobre o trabalho desenvolvido, acesse o site www.femel.com.br ou ligue no telefone 43 3158 3825 em horário comercial. A Fraternidade Espírita de Ibiporã está sempre de portas abertas. As palestras acontecem toda quarta-feira, às 8h30 da noite, na Rua Padre Vitoriano Valente, 2319. Participe, você sempre será bem-vindo. Fraternidade Espírita de Ibiporã, divulgando a mensagem do Evangelho de Cristo e os ensinamentos sobre a vida espiritual aos ibiporaenses.